boa noite, excelente quinta-feira aí para todos vocês. Vamos ao vivo para mais uma live da Emagrecenter. Meu nome é Maíra Peixoto, eu sou coaching de emagrecimento e hoje a gente vai conversar sobre efeito sanfona, tá? Esse efeito que é tão temido por todo mundo que quer emagrecer. É uma pedrinha no sapato, eu acredito que todo mundo já, né? Todo mundo que sofre aí com a balança, todo mundo que passa pelo processo aí de ter uma certa tendência de ganhar peso, acaba passando, né, por esse efeito sanfona. Então é o nosso tema de hoje, tá? É o tema que a gente tem conversado nessa semana nos nossos grupos, né? A gente conversou na clínica ontem, presencialmente. Vamos conversar aqui hoje, amanhã tem grupo presencial também, né? E é um tema que a gente tá falando. Todo mundo que for chegando vai me dando um oi aí, já vai mandando coraçãozinho. Já peço para que vocês também encaminhem a live, tá? Cliquem aqui nesse aviãozinho, igual eu sempre peço vocês, clica no aviãozinho, manda essa live para quem você acha que precisa. Sabe aquela amiga que sempre tá brigando com a balança, que engorda, emagrece, que a gente precisa, né, de ter essa atenção. Manda essa live aí. E muito boa noite para todo mundo que tá chegando. A gente espera uns minutinhos até todo mundo chegar aí, né? Enquanto isso, quem já chegou já pode ir comentando comigo aí. Você já sofreu desse efeito sanfona? Já aconteceu com você essa questão de engordar, emagrecer? Contem aí pra mim, vocês sabem o que é efeito sanfona? Toda vez que eu falo de efeito sanfona, o que vem na cabeça de vocês, né? Mandem aqui pra mim nos comentários, que aí a gente vai interagindo um pouquinho. Carol tá falando aí a vida toda, né? A gente consegue emagrecer e depois acaba ganhando peso de novo. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Conversar sobre por que isso acontece, como que isso acontece, né? Pagar boleto e tentar emagrecer. A vida é essa, né, Carol? A vida de adulto é essa. A gente paga boleto e tenta emagrecer e chora, né? Ô, gente, não é fácil, não. Mas a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Sobre o efeito sanfona. Então, assim, sem mais delongas, né, pra gente já ir começando aí quem for entrando vai dando um oi aí pra mim, quem for entrando vai se interagindo aí na live. Na verdade, gente, se a gente for parar pra pensar, o que é o efeito sanfona? Toda vez que a gente pensa em sanfona, né, a sanfona ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. É exatamente isso, tá? O efeito sanfona é quando você passa pelo processo de emagrecer muito e geralmente rapidamente, então você perde muito peso e depois você acaba recuperando esse peso de novo. Aí você fica incomodado por estar acima do peso, vai lá, emagrece de novo. Pouco tempo depois você recupera tudo o peso de novo. E a cada vez que você tenta, fica mais difícil. Eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece. Por que isso fica mais difícil, tá? Mas o efeito sanfona é isso. É esse processo de você ganhar peso e engordar, ganhar peso, engordar, ganhar peso e engordar. Isso é positivo? Vocês acham que isso é positivo? Uma pessoa que ganha peso assim toda hora, emagrece, engorda. Vocês acham que isso é positivo pra gente, pro nosso psicológico, pro nosso corpo? Vocês acham que isso é positivo ou negativo? O que vocês acham? Escrevam aí pra mim nos comentários. Amanda tá falando, efeito sanfona tem tantas coisas envolvidas, sim. Thaís, eu sou a prova viva do efeito sanfona, menos 20 quilos em 2016 e olha eu... E os 20 quilos aqui de novo. Pelo menos demorou um tempo, né, Thaís? A gente tá falando aí de um volume de 6 anos, né? A gente vai conversar também sobre essa questão do tempo, tá? A Cida, 6 meses magra e 6 meses gorda. E é super negativo, né? Isso. Igual eu tô falando com vocês. A questão do efeito sanfona
ela é muito negativa, porque quando você engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, e aí eu não tô falando dos aspectos metabólicos agora, tá? Vou falar com vocês dos aspectos psicológicos. O que isso abala, né? Quando você engorda, emagrece, engorda, emagrece. Depois a gente fala dos aspectos metabólicos, mas iniciando falando dos aspectos psicológicos, tá? A gente perde confiança. Você perde confiança. A primeira coisa que vai embora é a sua confiança. Então, você já começa o processo de emagrecimento com medo de ganhar peso de novo. Então, eu acho que assim, um dos maiores efeitos colaterais psicológicos do efeito sanfona, na minha opinião, é a perda da confiança, tá? Então, a gente acaba não acreditando na gente mesmo, porque você já começa com aquela cabeça de que daqui a pouco você vai engordar de novo, tá? Fora isso, a gente tem um problema de, falando, né, dessa questão psicológica também, a gente tem o problema da vergonha. Então, quando você passa pelo efeito sanfona, né, que você engorda, emagrece, você começa a sentir vergonha das outras pessoas, tá? Não deveria, né? Cada um cuida da sua vida, cada um no seu quadradinho, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu já ouvi de muitos pacientes, tá, da clínica, que relataram pra gente que demoraram a voltar pra clínica porque sentiam vergonha de terem ganhado peso, tá? Então, o fator vergonha é complicado, porque assim, por exemplo, quando você emagrece, e aí quem já perdeu peso sabe do que eu tô falando. A vida da gente muda quando você perde peso, tá? Então, assim, a sua autoestima muda, a sua vestimenta muda, você inova mais nos looks, você ousa mais, você passa uma maquiagem, você passa, né? Você se sente mais bonita. Automaticamente você se sente mais confiante e você fica melhor diante das outras pessoas, tá? Não que você não possa fazer isso obesa, acima do peso, mas é porque geralmente as pessoas não fazem. A autoestima conta muito e geralmente a autoestima das pessoas com obesidade é baixa, tá? Então, assim, aqui eu trago pra vocês sem dourar a pílula, né? Eu trago, assim, as verdades, porque a gente tem essa linha bem direta aqui com vocês. Vocês sabem, vocês conhecem meu perfil, então eu falo as verdades, né? E aí, a gente, quando emagrece, você se posiciona de forma diferente. Então, assim, todo mundo acostuma e fala e dá aquele uau, né? Fala assim, nossa, você viu fulano emagreceu? Nossa, ela tá bonita, mudou o cabelo, blá, 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 blá. Quando você ganha peso, a sua postura já vai diminuindo. Impressionante. Você já não vai querendo, você já nem consegue usar as mesmas roupas porque elas não te servem. E aí você começa, né? A gente começa a fugir de foto, a falar mais baixo, a ficar lá atrás. E aí vai dando essa questão da vergonha. Porque, por exemplo, você não viu uma pessoa há muito tempo e quando ela te vê, ela vai reparar. Não adianta, gente. Não adianta. Ah, mas cada um deveria tomar conta da sua vida. Eu sei, gente, mas o olho não tem cerca. Observar as coisas, não tem como a gente cobrar que as pessoas não observem. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu tô grávida de 8 meses, tá? Samuel chega mês que vem. O que acontece? Todo mundo que chega perto de mim faz assim, ó, na barriga. Vocês já repararam que todo mundo faz isso em barriga de grávida? A gente olha a barriga primeiro. Por quê? É grande, gente, chama atenção, não tem jeito, não é de ruindade. A gente não repara as coisas nas outras. Tem gente que repara de ruindade, mas assim, a gente geralmente não repara as coisas nas outras pessoas de ruindade. Só que a gente repara, o olho não tem cerca. Então, assim, quando você engorda, emagrece, as pessoas percebem. E isso vai minando a confiança, vai minando a autoestima e vai gerando vergonha. Então, tem esses problemas psicológicos, tá? Mas, metabolicamente falando, isso é um problema muito grande, o efeito sanfona, tá? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de emagrecerem uma grande quantidade de peso, um volume grande de peso. Então, o que eu entendo como volume grande de peso? Acima de 15 quilos, né? Acima de 10 a gente já pode falar que é um volume bem considerável, tá? Mas assim, em torno de 15 quilos pra cima, 15, 18, 20, 25,
E quando você recupera esse peso de novo, na próxima vez que você tenta emagrecer é mais difícil. Vocês já passaram por essa experiência? Quem aqui já passou por essa experiência pode escrever para mim nos comentários. Todos os pacientes relatam isso. Maíra, mas eu vim aqui em 2014 e eu emagreci 2 quilos, eu emagreci 20 quilos muito rápido e agora eu já tô aqui tem 6 meses e eu emagreci só 10. Tá muito difícil dessa vez, tá mais difícil dessa vez. A gente realmente sente essa dificuldade, tá? Essa dificuldade existe porque toda vez que você perde peso, e aí a gente pode perder peso de várias formas, tá? Na clínica, vocês ainda eliminam peso de forma saudável, de forma gradual. Então, mesmo se ganhar peso depois, né, não foi por efeito sanfona, foi porque voltou a fazer os hábitos errados de antigamente. Aí não tem jeito, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas quando você perde peso, por exemplo, você eliminou 20 quilos na clínica, tá? Na emagrecente. Você vai eliminar os 20 quilos inteiramente de gordura. Eu joguei fora 20 quilos na balança e os 20 quilos foram de gordura? Não, tá? Ninguém emagrece 20 quilos somente de gordura. Quem dera se isso fosse possível. Não adianta, quando a gente perde peso, a gente perde gordura sim, a maior parte é gordura, desde que você emagreça de forma nutricionalmente balanceada, mas a gente também perde massa magra e também perde água, tá? Porque o peso corpóreo, ele, dependendo da sua alimentação, ele sim tem retenção de líquido, tá bom? Então, assim, quando a gente elimina peso na balança, a gente elimina um conjunto de coisas. Se você faz uma dieta restritiva, por exemplo, uma dieta que corta todo tipo de carboidrato, ou uma dieta que você fica muitas horas sem comer, de forma que você não está sendo bem orientado, você simplesmente só parou de comer, ou você... Todo mundo me ouve? Parece que paralisou aqui pra mim. Vocês conseguem me ouvir? Tá certinho aí? Alguém coloca um ok pra mim? Aqui. Todo mundo me ouve? Tá tranquilo aí? Todo mundo me escutando, me vendo, sem travar? Ok, beleza, vamos continuar então. Então, toda vez que você emagrece, tá? Se você emagrecer de forma nutricionalmente balanceada, como é na clínica, você vai perder a grande maior parte de gordura, mas você também perde um pouquinho de massa magra e um pouco de água. Se você faz uma dieta muito restritiva, o que a gente entende por dieta restritiva? Dieta com pouquíssima caloria por dia, tá? Então a gente vê dieta aí, gente, vocês não têm ideia das dietas que a gente vê, tipo dieta de 500 calorias, de 800, de 1000 calorias no dia, coisa assim que não tem jeito. Então, quando faz dieta muito restritiva, quando faz dieta que corta carboidrato, carboidrato é a fonte primária do nosso metabolismo, é a fonte primária de energia, você não pode viver sem carboidrato, tá? O seu cérebro faz metabolismo de carboidrato. Eu acho que as pessoas não entendem essa parte, sabe, assim. E quando eu falo carboidrato, eu não tô falando de bolo, de pão, de biscoito, não. Eu não tô falando de carboidrato simples, eu tô falando de carboidratos complexos que são importantes pra gente, como arroz, como batata, como cenoura, como aveia, tá? Como um pãozinho integral. Então, assim, se você corta tudo, você tá fazendo uma dieta restritiva. Se você faz jejum, por exemplo, sem orientação e fica horas e horas e horas e horas numa janela de intervalo sem comer, você vai perder muita massa magra. Você vai perder gordura, claro, mas você vai perder muita massa magra. O que acontece? Quando eu perco massa magra, a minha taxa metabólica basal cai. O que é a taxa metabólica basal, Maíra? Basal, gente, é o básico. Lembrem sempre disso, tá? É o básico que eu preciso para sobreviver. É o básico que eu preciso para o meu coração bater, para os meus órgãos funcionarem, para eu conseguir raciocinar, para eu conseguir levantar. Essa é a minha taxa metabólica basal. Se você é uma pessoa ativa, uma pessoa que tem músculo no corpo, né? Uma pessoa que não está desnutrida, as nossas taxas metabólicas basais são maiores.
Então, por exemplo, isso varia de homem para mulher, de pessoas altas para pessoas mais baixas, tá? Toda vez que você emagrece de forma desnutrida, perdendo massa magra, né, sem orientação, você diminui a sua taxa metabólica basal. Qual que é o problema disso? O problema é que você precisa comer cada vez menos para conseguir os mesmos resultados. Aí é que tá o problema todo do negócio. Maíra, mas antes eu fiz dieta e eu fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, agora eu não tô perdendo. Deu uma pausa que eu acho que voltou. Gente, esse horário, eu acho que eu vou ter que mudar o horário aqui, mas eu acho que agora tá normal aí pra vocês, né? Tá dando uma oscilação muito grande de internet nesse horário aqui. Mas então, toda vez que você altera o seu nível de massa magra, você vai precisar de comer cada vez menos, ou seja, você tem que fazer cada vez mais dieta para conseguir os mesmos resultados de antes. E isso é muito negativo. Por quê? A tendência é exatamente o contrário. A gente começa muito bem na dieta. Você começa muito animado e no final você vai empurrando com a barriga. E aí você não vê resultado mais, tá? Aí você vai e emagrece com muito custo. Por exemplo, emagreceu lá, engordou tudo de novo. Da próxima vez que você emagrece é mais difícil ainda de conseguir os resultados, tá? Então é muito complicada essa questão do efeito sanfona, tá? Isso vai reduzir muito o metabolismo de vocês. Então não é interessante. Acaba que para eu conseguir os mesmos resultados eu preciso de ter um esforço muito maior. Tem gente que fala assim, agora eu não tô conseguindo emagrecer, é por causa da minha idade. Gente, se você conseguiu emagrecer há 3 anos atrás e agora tá difícil, não é por causa da idade, a gente não envelhece em 3 anos tanto, tá? Metabolicamente falando, a gente envelhece assim, depois de uma década, tá? Então assim, dos 20 para os 30 tem diferença, dos 30 para os 40 tem diferença. Agora, do 32 para o 35 para o seu corpo é muito pouca diferença. Então, se você emagreceu da primeira vez de forma mais tranquila, é porque agora você perdeu massa magra e aí você passou pelo efeito sanfona. E aí fica mais complicado. E quando que isso acontece, né? Que eu falei com vocês, situações de restrição alimentar. Outra situação que isso acontece, quem toma remédio para emagrecer, tá? A gente precisa de falar isso com vocês. A questão do remédio para emagrecer agora ficou muito ficou muito falado aí, né? Por causa do caso da Paulinha Abelha, né? Que saíram algumas constatações que realmente ela faleceu, ela teve a falência dos órgãos, né? Porque tinham substâncias no corpo dela, várias substâncias. Então, assim, não é brincadeira o negócio, gente. O que um remédio para emagrecer faz, né? A gente sempre tem gente nova por aqui, então a gente sempre precisa de explicar para vocês. Os anorexígenos, né, que são os remédios indicados aí no Brasil para emagrecimento, uma linha desses remédios, esses venenos, né? O que eles fazem, gente? Eles vão atuar no sistema nervoso central, atua diretamente na nossa cabeça, inibindo a fome. É como se a gente estivesse explicando assim, bem prático assim para vocês. Imagina que na nossa cabeça tem um pino, tá? Tem um pininho, um clique de liga e desliga, que é o da fome, tá? Quando você tá com fome, quando o seu corpo começa a ver que vai faltar energia, ele liga isso. E aí você sente fome, tá bom? Às vezes a gente engana, tá? Às vezes a compulsão alimentar engana você de ter a percepção da fome. Mas se você tá com a compulsão controlada, é uma pessoa equilibrada, né, nutricionalmente falando, você consegue perceber quando tá saciado e quando tá com fome, por causa desse clique, digamos assim. O remédio para emagrecer, ele vai lá e coloca uma fita e o clique não sobe mais. Você simplesmente não sente fome. Então, você que tá desesperado para emagrecer, não sente fome, você não vai comer. E aí você não vai comer nada. Eu já tomei medicamentos para emagrecer. Tomei quando eu tinha 16 anos, fiz um inferno na vida da minha mãe, até ela deixar. Quem tem adolescente em casa sabe do que eu tô falando, né? Adolescente quando quer uma coisa.
Eu cismei que eu queria formar magra, que eu tinha que caber em vestido de formatura, enfim, fiz um inferno na vida dela até ela achar, até ela deixar. E tomei sibutramina na época, tá? E sibutramina, assim, é um dos venenos mais básicos, né? Existem venenos piores ainda do que a sibutramina. Mas você simplesmente não sente fome. Eu lembro de um dia que eu estudava em Ouro Preto, no IFMG, na minha época era Cefet, né? E é o dia todo, é de 7 a 5. Eu lembro de um dia que eu passei o dia todo com um pão de queijo. Eu comi um pão de queijo na hora do almoço. E eu falei assim, cara, que legal! Na minha cabeça, né? Na minha cabeça imatura de 16 anos. Meu Deus, agora vai, agora eu vou emagrecer demais, não sei o quê. Realmente emagreci demais, emagreci 14 quilos, formei magra. Entrei lindamente no vestido. Foi numa época que logo depois eu mudei pra Mariana, né? Parei com o remédio, porque eu já tava magra, porque eu ia tomar remédio, né? E aí, mudança, né? Mudança de cidade, mudança de início em estágio, mudança de tudo. Eu ganhei 18 quilos em 2 meses, tá? O remédio, ele vai lá e coloca um band-aid, ele coloca um adesivo na sua percepção de fome e você não sente fome mais. Quando você tira o remédio, que sai esse adesivo, a fome vem assim, como se não houvesse amanhã. Então, a sua vontade de emagrecer, de comer, ela vem assim, gigantesca. E tudo que você come, o seu organismo vai absorver. Tá? Ainda tem essa parte também que é complicada, porque quando você emagrece de forma nutricionalmente balanceada e devagarinho, né? Quando você emagrece ali, o que a gente chama de uma perda de peso dentro do esperado, né? Por exemplo, de 2 quilos, né, por mês. Tem pacientes que perdem, às vezes, um pouquinho menos, em algum mês. Tem pacientes que perdem bastante. Mas uma perda de peso até ali, mais ou menos na faixa de uns 6, né? De uns 6 quilos, 7 quilos por mês, ainda vai, sabe? Não é algo muito grotesco, assim, pro seu organismo. Mas quando você tem uma perda muito grande, o seu corpo não entende que você tá emagrecendo porque você quer. Vocês estão entendendo? O corpo não acha assim, olha, a Maíra tá perdendo peso porque ela tá fazendo dieta, que legal. Não, o seu corpo, as suas células, elas querem voltar para aquele estágio de estarem gordinhas, as células do tecido adiposo, porque existe uma memória muscular, então, uma memória celular. Então, o seu corpo quer voltar naquela forma do excesso de peso, que é a forma que ele entende que é a correta para você. Tá? E aí, quando você para de tomar o remédio, a fome volta e você come muita quantidade, o organismo, opa, beleza, agora eu absorvo tudo e é agora que eu volto ao que eu era, tá? Então, é por isso que acontece. Já deve ter acontecido com vocês, né? Às vezes tem gente que vive nesse efeito sanfona e aí engorda, emagrece. Você vê, a pessoa sempre tá de um jeito diferente. Ou ela tá muito acima do peso, ou ela tá muito magra. E isso não é saudável, tá? Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui, Amanda. E quando você está com o mesmo peso de 2 anos atrás, o que não é tão ruim, porque pelo menos não engordou, mas não consegue perder peso com facilidade, 200 gramas em uma semana. Exatamente isso, assim. Você tá com o mesmo peso, o seu corpo acostumou com aquela quantidade que você comia. Isso é uma outra coisa que acontece, tá, Amanda? Que aí, às vezes, a gente tem que mudar o estímulo. Isso, na verdade, a gente chama de efeito platô, sabe? É quando a gente chega num patamar que não tá perdendo peso mais. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, tá bom? Então, para conseguir voltar a perder peso, tem que estudar aí quais são os alimentos, o que a gente pode mudar, precisa de mudar a estratégia, tá? Para conseguir voltar a perder peso. Tassiana, eu estou no desafio pela 2ª vez. Apesar que são poucos quilos que quero eliminar, mas estou achando muito mais difícil do que da primeira vez. Isso pode ser, isso eu também não acredito, Tassiana, que seja efeito sanfona, tá? Isso acontece porque, principalmente pacientes que já são mais magras, que é o seu caso. Quando a gente começa o processo de emagrecimento, é mais fácil para o organismo eliminar peso por uma questão de que a porcentagem de gordura é muito maior.
Então, por exemplo, um paciente que pesa 100 quilos, gente, 5 quilos para ele é muito pouco. Mas para uma paciente que pesa 70, 5 quilos para ela é muita coisa. Porque é uma questão de proporção, tá? Então, assim, se você, por exemplo, participei a primeira vez do desafio, eliminei 5 quilos, faltaram 3. Olha só, então eram 8 acima antes, sabe? Então, assim, isso não é efeito sanfona, isso é porque quanto mais pertinho a gente tá da meta, mais difícil é de perder peso. Isso é normal de acontecer. Aí tem que batalhar com mais afinco para conseguir emagrecer, mas consegue, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Ou se a gente pode continuar. Muita gente chegando aí. Boa noite, boa noite. Boa noite quem tá entrando aí. Deixa eu ver. Suzilane, após quanto tempo de dieta acontece esse efeito platô? Isso depende muito de paciente para paciente. Muito. Varia também se você come os mesmos alimentos todos os dias, tá? Então, assim, por isso que a gente faz até protocolo de chá, gente. Paciente que toma o mesmo chá todo santo dia, depois o chá não tem mais a função que ele tinha no começo. Então, por isso é que é interessante a gente ir trocando os alimentos. Nos nossos cardápios, né, a gente tem um cardápio a cada semana e cada cardápio tem várias opções. O que muito paciente faz? Escolhe as opções que mais gosta e vai repetindo aquilo ali todos os dias. Isso tem problema? No início não, você vai perder peso, só que chega num ponto que o nosso organismo é muito inteligente e aí ele não te dá mais os mesmos resultados que ele te dava antes, tá? Aí a gente tem que mudar a estratégia. Então, assim, eu tô acostumada a comer todo dia no café da manhã, café com leite, pão de forma, café com leite, pão de forma, todo dia, café com leite, pão de forma. No meio da manhã eu como uma banana, no almoço eu como arroz, feijão, carne e salada de alface, tomate, cenoura ralada. Todo santo dia a mesma coisa. Chega num ponto que o seu organismo decora as enzimas que ele tem que produzir, e isso fica normal para ele. Então a gente tem que mudar a estratégia. Se eu tava comendo pão de forma no café da manhã, eu vou passar a comer uma fruta com iogurte e granola. Eu vou tomar um suco detox e uma bolachinha, sabe? Tem que mudar. E aí, mudando a estratégia, a gente consegue ter outros resultados. A atividade física também ajuda. Inserção de atividade física ajuda a sair do efeito platô. Mas não tem uma regra, digamos assim, olha, a partir de tantos quilos você vai ter efeito platô. Não, isso varia de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, tá? Amanda, gostaria de saber se é legal utilizar o açafrão com limão e água em jejum. Depende do objetivo. Se for para emagrecimento, não. Tá? Se for, a mídia vende muita coisa pra vocês que não tem serventia nenhuma, sabe? Assim, agora, o açafrão é um alimento extremamente saudável e bom pra imunidade. O limão também. Então, assim, eu quero melhorar a minha imunidade. Ok, tomar o shot. A função é de emagrecimento. Não, aí é dieta, tá? Outra coisa, gente, eu falei com vocês que é ruim pela questão estética, pela questão da confiança, né? Pela questão da gente perder massa magra e reduzir o metabolismo. E da próxima vez que você quiser emagrecer, sempre é mais difícil. A gente começa a entrar nesse loop de que cada vez fica mais difícil emagrecer. Na Emagrecenter isso acontece, Maíra? Na Emagrecenter os pacientes de vocês têm efeito sanfona? Não, tá? Aí eu vou falar as cláusulas, digamos assim. Então, um paciente da Emagrecenter que emagrece aí, por exemplo, 20 quilos na faixa de... A partir de 4 meses, tá? Então, por exemplo, um paciente que elimina 20 quilos com 4, 5, 6 meses, ele vai ter efeito sanfona? Só pelo volume e pelo tempo? Não, ele não vai sofrer efeito sanfona, tá? Agora, aquele paciente que emagreceu os 20 quilos na clínica, saiu da clínica e fez tudo, voltou a fazer tudo que fazia antes, vai engordar tudo de novo, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, se você emagrece 20 quilos de forma desnutrida, com uma restrição alimentar muito grande, é fato que você vai engordar de novo, é fato, tá? É muito raro o paciente que emagrece e não engorda depois. Então, por exemplo, você emagreceu com remédio, é fato que você vai engordar de novo, entendeu? Raríssimos casos da pessoa que não engorda depois.
Eu emagreci 20 quilos na clínica, eu vou engordar de novo? Não. Se você mantiver o que você aprendeu na clínica, se você mantiver aquilo que você, os bons hábitos, as coisas que você mudou durante o seu processo de emagrecimento, você não vai engordar de novo, tá? E aí, a gente tem que vencer aquela memória celular que eu falei pra vocês, então, que eu tava explicando pros pacientes ontem. Os 6 primeiros meses para manter o peso são muito difíceis, tá bom? Aí, Josi falando aí, verdade, Josi é um exemplo, né, Josi? Josi eliminou 27 quilos com a gente fazem anos. Ela vai na clínica só pra ver a gente, né, Josi? Que a gente gosta muito dela. Mas ela vai na clínica assim, aumentou 3 quilinhos. Incomodou? Ela vai lá na clínica. Isso é manutenção. Ela nunca mais ganhou os 20 e tantos quilos. Às vezes a gente aumenta ali, tipo, 2 quilinhos, 3 quilinhos, até 5, gente. 5 já é um alerta, tá? Mas até 5 ainda vai. Agora, quando você começa a recuperar tudo de novo, é que o negócio desanda, tá? Então, assim, um paciente da Emagrecenter que elimina 20 quilos, ele vai engordar de novo? Se ele mantiver o que ele aprendeu no Emagrecenter, não, ele não vai engordar nunca mais. Agora, se ele voltar a ter os mesmos hábitos que ele tinha antes, ele vai engordar, não tem jeito, não tem recurso, não é porque foi na clínica que blindou o organismo de engordar, tá? Agora, os 6 primeiros meses, eles são mais difíceis, por causa que eu falei com vocês da memória celular. Quando a gente engorda, ganha peso, a gente desenvolve lá os adipócitos, né? Os adipócitos são células de gordura. Imagina que aqui é minha buchinha de cabelo, tá? Na ausência de coisas melhores pra explicar, vamos com a buchinha de cabelo. Imagina que isso aqui é uma célula adiposa, tá? Ela é gordinha, redondinha, né? O núcleo dela não tá aqui, mas é como se fosse esse dedinho aqui, que ele fica mais na extremidade e ela é gordinha, tá? Como se ela fosse uma bolinha assim. Quando você emagrece, ela murcha, como se fosse um papel. Então ela fica murcha, mas ela está lá. É uma praga, nada tira ela de lá. Então, assim, tirar gordura... Gente, vocês não têm ideia de como que é uma praga, tá? Uma vez que você ganha peso, ela vai estar lá. Ela te acompanha. Por isso que muita gente emagrece e vai fazer ficha na academia, fazer aquela análise de percentual de gordura e dá, tipo, 32% de gordura no corpo. Aí você fala, mas nossa senhora, então antes eu tava era com 70%. Porque eu emagreci e ainda continuo com esse tanto de percentual de gordura, é porque uma vez que a gordura foi instalada lá, ela existe, tá? As células só ficam murchas, elas ficam murchinhas assim, digamos, tá? Ela era uma bolinha, ela fica murchinha, mas ela tá lá. Pro seu organismo, essa forma dela aqui, ó, não é a correta. Vocês entendem? A pessoa que passou, tipo, muitos anos acima do peso, o corpo dela entende que aquele jeito acima do peso é que é o certo. Entenderam? Esse que é o grande problema da memória muscular. Então, os 6 primeiros meses você luta. Por quê? Um hambúrguer que você come, mas vocês já tiveram essa experiência de estar de dieta e aí no final de semana você dá uma chutadinha no balde, você come um hambúrguer com a batata frita e um refrigerante e na segunda-feira aumentou 2 quilos, né? Por causa disso, o corpo absorve, tá? Então você precisa se policiar muito nesses 6 primeiros meses. Depois que você vence os 6 primeiros meses, você já venceu a etapa mais difícil. Aí tem a segunda etapa, que é até o primeiro ano, tá? Então o primeiro ano pós-emagrecimento todo, ele é difícil, sendo que os 6 primeiros meses são mais difíceis ainda, tá? Mas o primeiro ano é difícil. Se você consegue manter o seu peso um ano, você consegue manter o seu peso quase que a vida toda. Só se você voltar a fazer tudo errado, que aí você engorda, tá? Ou em situações, né? Por exemplo, você tá gestante você vai ganhar peso. Inclusive, o ganho de peso é desejável, desde que seja dentro de um limite, de um acompanhamento, tá? Mas você vai manter. Se você mantém um ano, você mantém 10. É só se você voltar a fazer tudo errado, que aí você engorda de novo.
se você emagrece de forma nutricionalmente balanceada, que é o caso da clínica, por exemplo, tá? E aí, Maíra, pra gente, né, entender e finalizar o tema sobre isso, como que eu evito esse efeito sanfona? Eu quero emagrecer, mas eu não quero engordar tudo de novo, Maíra. Pelo amor de Deus, eu quero emagrecer e manter o peso. Primeira coisa é você emagrecer com reeducação alimentar. Você tratar aqui, ó. Tem paciente de cirurgia bariátrica que vai lá, corta o estômago, costura o estômago com o intestino e engorda tudo de novo. Por quê? Porque não mexeu aqui. Não trabalhou a cabeça. A maior causa da obesidade ela é psicológica, ela tá aqui dentro. Depois é que ela é física, mas no começo ela é psicológica, tá? Então a primeira coisa é você emagrecer com equilíbrio. É a gente entender que não existe um alimento que é o mais saudável de todos e o outro que é o demônio da alimentação. Isso não existe. A alimentação saudável é um contexto. Enquanto vocês não entenderem isso, não vai perder peso. Tá? Não vai conseguir manter o peso depois. Então, a primeira coisa é emagrecer de forma sustentável, nutricionalmente balanceada, com uma dieta que você consiga levar para a sua vida, com hábitos que você vai conseguir levar para a sua vida. Você vai viver sem carboidrato a vida toda? Não vai. E aí, na hora que você voltar a comer, você vai engordar tudo de novo. Então, não funciona. Você precisa de organizar as quantidades que você come e aprender a fazer escolhas melhores, tá? A chave do sucesso de manter o peso é você não emagrecer com dieta restritiva. É você emagrecer o mais próximo daquilo que você consome no seu dia a dia possível, para você conseguir manter depois. Segunda forma de evitar efeito sanfona, atividade física. Eu sei que a grande maioria de vocês é sedentário. Os nossos pacientes, muitos, são sedentários, tá? Inclusive, o nosso cardápio, ele nem é voltado para um paciente atleta, né? O paciente, por exemplo, que é muito ativo, que faz muita atividade física, é outro tipo de atendimento. Não é o nosso é mais específico para emagrecimento mesmo, e a gente sabe que a galera é mais sedentária. A gente incentiva que não seja, mas a gente sabe a realidade, né? E aí, você fazendo atividade física regular, principalmente até atividades de força mesmo, musculação, atividades que vão treinar a sua musculatura, vão fazer com que você aumente os seus níveis de massa magra. A massa magra é o que? É os músculos. Quando você aumenta a sua taxa de músculo, você pode comer um pouco mais e não engordar, tá bom? Então, por exemplo, você pode pesar 70 quilos e ser obeso, e você pode pesar os mesmos 70 quilos e ser super musculoso. Isso varia muito da composição corpórea, tá? Então, a composição corporal, ela vai influenciar muito nisso. Quanto mais atividade física você faz, mais você aumenta a sua taxa de músculo e aí você não engorda com tanta facilidade, tá? Outra coisa, manter os novos hábitos como um estilo de vida. Então, por exemplo, enquanto você tá fazendo dieta, você tirou o açúcar, tá? Então, assim, a gente sugeriu, você tirou o açúcar da sua vida, não de forma radical, tá? Mas assim, eu tirei o açúcar do café, eu tirei o açúcar dos sucos, eu tirei o açúcar, aquele açúcar que a gente adiciona nas bebidas, eu tirei. Aí eu cheguei na minha meta, a primeira coisa que eu faço é voltar a tomar café com açúcar. Fica complicado, vocês estão entendendo? Todo hábito bom que você instalar é pra vida, gente. Então, por exemplo, eu tô fazendo dieta, aí eu tô tomando leite desnatado, né? Aí eu cheguei na meta, eu vou tomar todo dia um leite gordo, aquele que sai da vaca, cheio de nata, que delícia, né? Que é uma delícia. Mas o leite que é até um creme, que a textura dele é até diferente, né? Antes eu tava consumindo cottage, eu volto a consumir quilos de manteiga. Não tem jeito. Eu não tava comendo doce, eu volto a comer doce. Eu não tava bebendo, eu volto a beber de segunda a segunda. Não tem jeito, aí não tem efeito sanfona que segure, tá? Então manter os bons hábitos é fundamental para evitar efeito sanfona. E por último, entender a questão do equilíbrio alimentar, né? Igual eu falei, não existe um alimento que é ultra, mega, super saudável, por exemplo.
Hoje em dia o ovo é mocinho, né? Teve uma época que o ovo foi vilão. E aí o ovo é um alimento super completo, claro, é um alimento excelente, muito saudável, mas se você comer uma dúzia no dia, deixou de ser saudável, virou exagero alimentar. O chocolate, a gente não pode nem afirmar que o chocolate é terrível, que ele não é saudável, que não pode comer, isso não existe, gente. Um chocolate pequeno inserido dentro de uma alimentação saudável não faz com que você não seja uma pessoa saudável. Você não deixa de ser saudável só porque você comeu um pouquinho de doce de leite com a fatia de queijo no final de semana. Vocês estão entendendo? Ah, eu tomei um copinho de cerveja, então eu não sou saudável? Não, não é por aí. Então você consegue também evitar o efeito sanfona encontrando o equilíbrio na sua vida, tá? Fazendo com que os novos hábitos sejam um estilo de vida. E você não fez aquilo só para emagrecer. Você incluiu aquilo na sua vida. Isso faz muita diferença, tá? Teve um comentário aqui da Adriana, deixa eu ler. Maíra, ontem cheguei do trabalho, comi pão integral e queijo ricota às 17 horas. Quando chegou às 20, não me deu fome, mas às 23 me deu uma dor no estômago, porque eu fiquei muito tempo sem comer. Na verdade, você trocou, né, Adriana? O que seria o jantar ou o lanche maior, você fez às 17 horas, né? E aí, às 8 horas, você deveria ter feito o lanchinho que você não fez às 17h30, né? No caso do cardápio emagrecente. 20 para 23 horas, se você estava acordado, você já podia ter comido outra coisa de ceia, né? Uma frutinha, um iogurte. Então, assim, tá pouco. É claro que vai sentir fome mesmo. Não tá fazendo o nosso cardápio, tá fazendo da cabeça. Aí não funciona, tá? Minha mente de gordo tá indo pro buraco. Tô feliz sabendo escolher, fazer escolhas saudáveis e comer saudável. E isso, a gente precisa primeiro, gente, emagrecer aqui, ó. O corpo vai ser consequência, tá? É muito engraçado, por exemplo, quando a gente vai almoçar com outras pessoas, tipo eu, Léo, né? Quando a gente almoça com pessoas que não têm costume de almoçar com a gente, as pessoas reparam o nosso prato, sabe? Eu acredito que seja curioso, né? Deixa eu ver o que o nutricionista come. Deixa eu ver o que eles comem, né? É curioso. Então, por exemplo, assim, chama atenção, né? Porque, por exemplo, será que ela come tudo certo? Será que não? Gente, vida saudável não é você comer 100% o que tá na dieta todos os dias. Você não deixa de ser uma pessoa saudável porque você comeu um pouquinho de picanha do churrasco no fim de semana. Então existe uma diferença muito grande entre você ter uma vida saudável e você fingir que é saudável, sendo que na verdade você não é. Então, por exemplo, no processo de emagrecimento, você precisa de ser mais restritivo, tá? E aí sim eu corto algumas coisas porque eu tenho um objetivo final que é emagrecer. Quando o seu objetivo é manter o peso, o volume que você come é um pouquinho maior. Você não precisa ficar comendo as mesmas coisas que você comia quando estava de dieta. Mas não quer dizer que, por eu ter chegado na minha meta, eu vou voltar a comer igual uma capivara raivosa. Então, assim, a gente precisa de encontrar equilíbrio, gente, na alimentação, na vida, no relacionamento, no trabalho, em tudo. Criação de filho, tudo tem que ter equilíbrio, gente. Tudo. Não é só aqui na alimentação, tá? A gente tem que ter equilíbrio. Você tem que equilibrar a quantidade de tempo que você trabalha, a quantidade de tempo que você dedica para sua família. Você tem que equilibrar a quantidade de tempo que você vai dedicar na educação dos seus filhos, porque você também não é só mãe. Mesmo você sendo mãe, você ainda é mulher, ainda é esposa, se for, né? Ainda é filha. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio, tudo. Emagrecimento também é, manter o peso também é, tá? Então tenham isso na cabeça de vocês. A principal forma de eu evitar o efeito sanfona, sendo que eu emagreci de forma nutricionalmente balanceada, é eu encontrar o meu equilíbrio. Se encontrou o equilíbrio, você não engorda mais, tá? Agora, se você emagreceu daquelas outras formas que eu falei, infelizmente o efeito sanfona é fato de que vai acontecer, tá? Então escolha o seu melhor, gente. Escolha o caminho que vocês acham que é o mais adequado. Ah, minha amiga emagreceu com jejum, 20 quilos, eu vou fazer jejum.
São escolhas. É a escolha que eu indico? É a escolha que a Emagrecenter indica? Não. Mas se é a sua escolha, tudo bem. Toda escolha tem uma consequência. Toda. Algumas são positivas, outras não, tá? Mas tudo na vida são escolhas. Então, enquanto equilíbrio, tome esse rumo de equilíbrio e aí vocês vão conseguir muito sucesso no emagrecimento, tá? Maíra, tô tomando café sem açúcar. Tudo é uma questão de costume. Só tomo com açúcar de vez em quando vou na casa dos outros. Ótimo. No começo parece um veneno, né? A gente acha que não vai conseguir nunca. Mas aí você vai dando um passo atrás do outro, vai melhorando o paladar e aí a gente vai melhorando tudo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso tema hoje aí de efeito sanfona, né? Foi muito interessante, muita gente passou por aqui. Fico muito feliz com a participação de vocês. E já queria deixar um convite, né? Que a gente vai ter um evento, o Desbloqueando o Seu Emagrecimento, que vai ser agora no comecinho de abril. É um evento online e gratuito, tá? Onde a gente vai contar como que a gente ajuda mulheres a recuperarem o peso, né? A recuperarem a saúde e a autoestima através do emagrecimento. Vai ser um evento gratuito e para poder participar tem que fazer inscrição. O link de inscrição tá na nossa bio, tá bom? Então é só entrar aqui no nosso perfil do Instagram, vai ter um link lá na bio, vocês clicam. Aí vai pedir para poder fazer inscrição, o e-mail e o WhatsApp de vocês, tá? É só preencher que automaticamente vocês já estão dentro do nosso evento e já vão participar. Não deixem de participar, tá bom? Mesmo se vocês já foram pacientes, se são seguidores, se é o seu primeiro contato com o Emagrecenter, é uma ótima oportunidade de participar, tá bom? Então, assim que terminarem aqui, corre lá na nossa bio, faça a inscrição. A gente já tem um grupo exclusivo de WhatsApp para quem for participar do evento. E aí a gente vai ter muito conteúdo especial para vocês, tá? Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Obrigada, muito obrigada pela presença, tá bom? E semana que vem a gente volta com mais um tema para vocês. Grande beijo, boa noite. Foco no final de semana aí, tá? Amanhã já é sexta-feira. Sem chutar o balde, foquem no emagrecimento e até semana que vem. Tchau, pessoal, até mais!